Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês principais mentes do mercado financeiro brasileiro, trazer aquele bate-papo que você conhece, leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo insights de investimento, conversas com grandes gestores e também aquelas pessoas que pensam o dia a dia das companhias e trazem uma forma, um olhar diferente para os seus investimentos. E hoje nós vamos falar com o Renato Nobili, aqui da Buena Vista. Vamos falar um pouquinho sobre fundos de investimento em ações, seja investimento direcional em ações, seja o total return ou até mesmo investimento em venture capital. A Buena Vista tem um portfólio bastante diversificado aí. Sem mais delongas, Renato, seja muito bem-vindo a Você com Dinheiro de hoje. Pô, um prazer muito grande. A gente estava batendo um papo aqui sobre a importância da plataforma, tudo que vocês fazem, tudo que vocês estão fazendo aqui na BMC também. Prazer grande estar aqui. É um grande prazer. Eu vou começar, a gente gosta muito dos nossos convidados, mas para tirar o melhor deles, a gente não pode fugir das perguntas difíceis. E eu vou começar a moda antiga do Você com Dinheiro aqui, que é o seguinte: vocês têm um fundo Total Return. Total Return é uma modalidade de fundo, um jeito de pensar fundo muito comum no mercado americano, porque o investidor é acostumado a pensar o número de rentabilidade. Aqui no Brasil, a gente tem um problema grave para o Total Return, que é a âncora do DI. Dá para fazer Total Return no Brasil? Dá e não dá. Aí já vou driblando já, mas brincadeira à parte, só voltar um pouquinho para explicar o porquê do Total Return, que eu acho que aí o pessoal consegue entender muito legal. A Buena Vista, eu estou no mercado há 24 anos, literalmente, entrei na crise de 2000, então a loucura toda, acabei me apaixonando por crise financeira, pelas complexidades. E aí, quando a gente foi criar a Buena Vista, ela surgiu realmente de toda a nossa experiência, principalmente vindo do mercado americano, como você colocou bem, onde o Total Return acaba funcionando. E o que a gente é a nossa expertise lá? O nosso DNA ele acaba vindo do Venture Capital, que é você ter um olhar diferente como investir nas companhias, e também no mercado de equities. Então a gente meio que juntou tudo isso, misturou estratégias de value investing, a estratégia de Venture Capital, para criar os nossos principais produtos. Aí depois a gente pode falar de ETF também, que é uma outra paixão gigantesca nossa. Então o que a gente percebeu no mercado? Que primeiro a gente criou o produto de ações, né? Que ele é um long only, ele tem essa mentalidade de investir no mercado americano, no mercado brasileiro, buscando as principais teses e as principais empresas. E aí em 2022, o pessoal começou a falar com a gente: cara, vocês têm uma mentalidade diferente, não faz sentido vocês terem um total return? Eu falei, faz todo sentido. Então, vamos criar com o que a gente sabe fazer. Então, a ideia do nosso total return é trabalhar como se fosse um hedge fund, né? O hedge fund, ele é muito parecido com o total return, porque ele vai em várias classes de ativo com um objetivo específico de rentabilidade, desindexando, né? Fugindo dessa questão do CDI, que é o que a gente faz, tá? Então, a gente tem um total return que a gente opera mercado americano, mercado brasileiro, com o objetivo de entregar 20% líquido anualizado. Qual é o grande diferencial disso, como você colocou bem? A gente não liga se o CDI está em 12, está em 14, está em 15, está em 2. A gente vai continuar buscando esse retorno de 20% ajustado ao risco para o cliente. Então, ele já tem esse fator desindexado. Só que ainda é muito difícil você passar isso para o investidor, esse conceito. A gente está conseguindo aos poucos, tá? Mas realmente é muito difícil. Por que eu falei que não dá? Quando você pega muito multimercado aqui no Brasil especificamente, você sabe muito melhor do que eu, você tem vários, quanto que dá em cima do CDI? Principalmente se for ligado a crédito, né? Então é muito difícil ainda você romper essa barreira, mas dá para ser feito, com trabalho e focando no longo prazo. E no Total Return vocês estruturaram como multimercado mesmo? Ele é um multimercado, de fato ele é um multimercado, só que a gente tem alguns parâmetros, né? Acho que o outro diferencial que foge também à questão da renda fixa. A gente, na nossa estratégia, 50% do nosso fundo ele fica obrigatoriamente em renda fixa. A gente não opera crédito privado. A gente só fica em renda fixa, tesouro brasileiro ou tesouro americano, aí obviamente vai depender do momento de alocação. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o book de renda fixa ele não é feito para gerar alfa, como a maioria dos fundos. E nem para tomar risco. E nem para tomar risco. Está bem claro, porque é por isso que a gente não investe em crédito privado. Você vai tomar risco de preço, risco de mercado, não risco de crédito. Porque risco de crédito é binário, né? Exatamente. E isso o investidor tem uma dificuldade tremenda de entender. Total, concordo 1000% com o que você está falando. Você matou a questão, né? É isso. Então, onde que a gente tem o nosso risco de fato? Nosso book de ações Estados Unidos e Brasil, né? O nosso book de câmbio, que é onde a gente pode operar dólar contra real, que a gente faz isso muito para hedge em outros produtos nossos. E também um outro
aspecto polêmico aqui, se a gente pode dizer, a gente opera cripto há bastante tempo. Né? A gente trabalha muito com a questão de blockchain já como investimento, em VC e, obviamente, como investimento. Então, a gente, no fundo, pode operar ou não o mercado de cripto. E um detalhe, né? Ele não tem limitação. A gente pode, se quiser, ir até 50%, né? Que o Autobook fica com 50% de renda fixa. Então tem alguns aspectos que são diferentes aí da indústria tradicional. Dentro das posições de risco, vocês ficam vendidos também? Não, a gente nunca opera short. Nunca tem nenhum fundo nosso opera short, tá? Onde eu me especializei em crise, eu acabei descobrindo algumas coisas, né? Que é muito similar. Você descobre, falando de instituição financeira e mercado financeiro, basicamente você tem a falência em 2 cenários. Um é excesso de alavancagem e outro é fraude, né? Fraude a gente elimina, mas a alavancagem é onde a gente vê um certo problema, né? Então a gente prefere, todos os nossos produtos, a gente está para o longo prazo. É ganhar consistentemente. É claro que você vai ter crise, como teve, por exemplo, em 2022, que o mercado americano caiu muito forte, né? Por razões aí de juros e os excessos criados na pandemia, mas a gente evita. Então, nenhum produto nosso a gente opera short. Você pode... eu perguntei do short justamente porque você tem operações que você faz pelo diferencial. Então, aquele tradicional long and short, fazer Bradesco e Itaú. O problema do short, né, e aí eu sempre gosto de bater aqui no programa, é que tem um porquê o nome short é short. Né? Por ser long, você pode comprar uma posição, teoricamente, num mundo sem fricção, né, sem atrito, onde empresas não quebram, você poderia manter uma posição infinitamente. Então, você pode comprar, ficar comprado a vida inteira. Short, não. Short tem sempre limitação. Então, toda vez que você está short numa posição, por mais que você tenha uma ideia, você tem uma posição long and short, você pode ter algum fator não esperado que te force a desmontar a posição short. Por exemplo, você tá short via, sei lá, aluguel de ações. Você alugou e vendeu. Aí você não tem espaço para tomar aluguel mais. Então, para você manter a posição, você precisaria alugar mais e não tem aluguel disponível no mercado, você acabou, a posição acabou, estragou, perdeu. Principalmente falando no mercado brasileiro, né? Exato. Então, por mais protegida em termos de risco de mercado que esteja uma posição short, você tem sempre um risco, digamos, operacional de estar posicionado numa posição que depende de um terceiro. Exato. E eu ainda digo mais, o mercado financeiro brasileiro ele é bem evoluído, né, em termos de opções de produtos para o investidor. E essa é a beleza, né? Porque o investidor ele pode buscar em várias casas diferentes estratégias. A gente se propõe a seguir literalmente a filosofia. Eu brinco que o risco está onde você tem certeza. Né? Se você tem certeza no mercado financeiro, alguma coisa está errada, né? Eu falo muito para a turma mais nova lá, não tem certeza, a gente tem dúvida demais e a gente está todo dia batalhando para entregar resultado. Então a gente elimina alguns parâmetros que a gente julga ter muito excesso de risco. Então por isso que a gente opera dessa forma. Você comentou de excesso de risco, você falou que tem posição em cripto há muito tempo. Sim. O que você investe em cripto dentro dos fundos? Você fica posicionado em moeda mesmo ou você compra outros componentes da tecnologia de blockchain, assim por diante? Ótimo ponto. O que a gente faz? A gente ainda é um processo meio caro de você trabalhar cripto direto dentro de fundo, né? Você tem toda uma estrutura de segurança, de cold wallet, enfim. Tem até casos de seguro que você tem que fazer, porque é um outro mercado. Então, não faz sentido para o produto que a gente tem ainda, né? Isso vai mudar, investir diretamente em cripto, criar toda essa estrutura que gera mais custo do que benefício. Então, o que a gente faz dentro dos nossos produtos? A gente opera ETFs. Hoje o mercado tem muito ETF de cripto, principalmente no Brasil, então você consegue investir em Web3, por exemplo, em protocolos diferenciados que te dão acesso a isso. Você consegue investir em algo que a gente gosta muito, dentro do VC também traz para a realidade, são os protocolos de DeFi, né, que são as finanças descentralizadas. Você consegue investir em Ethereum diretamente, em Bitcoin diretamente. Então você acaba dando acesso ao que a gente quer para o nosso investidor sem ter um excesso de custo por trás. Então a gente utiliza ETFs para fazer isso. Por enquanto, está mudando, a gente conversa com a turma direto. Né? Outro ponto que a gente, quando for trabalhar, a gente só trabalha com instituições que são reguladas quando você fala de ETFs. Isso dá uma segurança muito grande também para o investidor. Mas hoje tudo via ETF. E então, a gente batendo um pouco nessa estrutura mais diversificada, mas deixa avançar um pouquinho para o long only. Uhum. Lá no fundo de ações, vocês estão olhando ações Brasil no exterior. A primeira coisa que é inevitável perguntar é,
onde é que estão as melhores oportunidades hoje? Brasil ou Estados Unidos? Putz, eu vou me estender nessa resposta e você vai entender o porquê do nosso fundo ser desse jeito, tá? Então, o que a gente faz? A gente sempre olha mercado americano e mercado brasileiro. Na verdade, a gente olha tudo, Europa, tudo, mas o nosso universo de investimento é Estados Unidos e Brasil por uma razão. É onde a gente tem um domínio muito grande. Eu vim do mercado americano, a equipe também a gente está junto basicamente desde 2008, de outras empreitadas. Então a gente tem uma expertise grande no mercado americano para poder operar dessa forma. Brasil também é onde a gente está. Então, dito isso, dentro do nosso fundo long only, a gente faz algo diferente, né? Quando a gente criou a Buena Vista, a gente viu oportunidade, porque a gente viu uma certa carência para o que a gente faz, que é usar a estratégia de venture capital aliada a value investing dentro de fundos abertos. Olha que coisa meio maluco, né? Quando a gente vai apresentar, eu falo, ó, vocês vão ver uma coisa diferente aí. Então a gente se propõe a fazer isso. Então quando você fala de mesclar value investing e venture capital, é natural que você acabe investindo muito mais no mercado americano do que no mercado brasileiro. Já vou até falar por quê, né? E por que a gente investe value investing e venture capital? Se você investir só com value investing, você deixa muito dinheiro na mesa. Eu invisto na física em Microsoft desde 2007. Eu escuto até hoje que Microsoft é cara. não é brincadeira, porque é verdade. Mas tem uma razão para isso. Se você voltar 15 anos da Microsoft, a principal fonte de receita há 15 anos era o Windows. Era o Windows. Você passa mais ou menos uns 5, 6 anos, saiu do Windows e foi para o Office. Ou seja, evoluiu o pacote de serviços. Hoje, a principal divisão da Microsoft é a Azure, que é a divisão de cloud. E eu te garanto que daqui a 5 anos não vai mais ser a Azure, vai ser a divisão de inteligência artificial. Então, quando você coloca esses componentes na mesa, a pessoa tradicional de value invest, ela não consegue fazer um DCF para quantificar isso. Ela sempre, o price and earn, o preço sobre lucro está muito caro. Realmente não faz sentido. Aí você vem com venture capital, que você utiliza de outras estruturas para tentar capturar valor. Aí você vai, qual tese de investimento eu quero estar investido? O que aquela empresa está fazendo? Qual o fundamento por trás do que está sendo desenvolvido ali? Entendeu? Não é, eu vou achar o cavalo dourado para em cima, não. É buscar realmente as melhores teses. Então a gente alinha essas duas estruturas e busca as melhores empresas. Então, dito isso, acaba sendo realmente os Estados Unidos, por quê? Aí entra um contexto histórico também, né? Se você pega o S&P nos últimos 100 anos, a evolução tecnológica é gigantesca. Desde a parte de ferrovias, setor industrial, próprio setor de energia, aí vai longe, setor financeiro. E hoje a gente fala de tecnologia. Lá na Buena Vista a gente não fala nem de tecnologia, a gente fala de tecnologias. A gente considera AI um setor, blockchain um setor, cloud um setor, carro autônomo um setor e por aí vai, né? Então tem esse diferencial muito grande no dinamismo da economia americana e das empresas americanas. Tanto é, você fala assim, o S&P está em all-time high, Nasdaq está em all-time high. Sabe que é hora de investir? Se você pegar o ROI das empresas, só cresce nos Estados Unidos. Então é natural que o preço sobre lucro ele tem que evoluir ao longo do tempo e isso acontece. O Brasil, infelizmente, é o inverso. 30 anos de Bovespa, basicamente são as mesmas companhias que a gente vê lá, infelizmente. Cresce as empresas de manufatura, o setor financeiro ainda ele é muito representativo dentro do índice, setor estatal. Então, assim, o ROI, ele diminui, ele não aumenta. Então, assim, a gente tem um histórico lá, 90% mais ou menos, em empresas americanas por conta disso. A gente gostaria muito que fosse diferente, mas infelizmente a gente não vê ainda tanto investimento em tecnologia, em crescimento no mercado brasileiro. E este caso do preço sobre lucro vem muito puxado por um grupo de empresas também, né? O miolo do S&P está razoavelmente lateralizado ao longo dos últimos 5, 10 anos, né? Então, essa dor de, olha, estou comprando a preço-lucro muito alto, é contornável. Você comentou de Microsoft tem uma história interessantíssima de portfólio, né? Você comentou de não ser o mesmo item o mais representativo de receita nos últimos 15 anos, né? A cada ciclo de 5 anos esse item muda. E não só isso, nenhum dos itens de receita tem 35% da receita da companhia. Ninguém tem mais de 1/3 da companhia. Você tem sempre... Você tem Azure, acho que chega perto de 30, aí 33, você tem 33, né? Aí você tem Office tomando ali um pouco menos de 30, aí você tem o próprio Windows, que hoje ele é comercializado de uma forma diferente, mas tem uma fatia de receita importante ainda. Aí você tem divisão de jogos, você tem divisão de AI que vem surgindo.
Então, isso é muito bacana para dar robustez à continuidade também. E você tocou num ponto bem interessante falando do S&P, eu acho legal a gente explorar isso aí, que é o seguinte, se você pegar o S&P, hoje eu tenho uma discussão muito grande das Mag 7, né? As Magníficas 7, hoje teve uma brincadeira, um report que saiu nos Estados Unidos, a Mag 1, que é a NVIDIA, né? Sim. A gente tem NVIDIA no nosso fundo de ações desde a primeira cota, quando era carteira administrada em 2017. Né, sempre foi a nossa maior participação. Então, assim, você pega assim, por que as Mag 7 puxam o S&P e devem continuar puxando? Né? Se você pega o S&P Equal Weight, que são o mesmo peso para todas as empresas que compõem o índice, ele está lateralizado, como você colocou muito bem. Porque essas empresas estão concentrando boa parte do crescimento de lucro. Eu falo, pessoal, gente, o que está acontecendo é o lucro está puxando o índice. E principalmente concentrado nessas 7 empresas. E tem uma razão, né? Tesla está até um pouquinho para trás esse ano aí, mas tem puxado no último ano, foi muito bem, né? O que acontece nesse sentido? Quando a gente fala das principais teses de investimento hoje, são 2 principais que estão puxando o mercado e sugando o investimento, né? Eu brinco que os Estados Unidos está levando o investimento de renda fixa e renda variável. O que acontece? Você tem cloud em primeiro lugar, que é um investimento muito grande, e você tem agora AI, que está todo mundo correndo atrás. Quando você fala de cloud e de AI, primeiro ponto que é super relevante, você precisa de uma montanha gigantesca de dinheiro. Nós estamos falando de vários e vários bilhões de dólares para ser colocado em jogo para você treinar os seus modelos de linguagem, para você ter o hardware necessário para tudo isso. O segundo ponto é dados, né? Você precisa de dados. Quem tem os dados hoje? São todas as empresas Mag 7 que a gente está falando. Tirando a NVIDIA, que fornece a infraestrutura para esse negócio. Então, assim, todas essas empresas têm caixa estratosférico e tem muito dado. Então elas vão continuar liderando, não tem como, né? Tanto que quando surgem empresas de inteligência artificial, por exemplo, OpenAI, a OpenAI começou a crescer, a Microsoft foi lá e comprou, porque ela não consegue rodar sozinha porque precisa de muito dinheiro. Aí você tem a Anthropic, que é uma outra muito boa, que foi comprada, tem uma participação relevante da Amazon. Né? Aí você tem a Mistral da França também, que é outra relevante, tem participação de todo mundo. Então, essas empresas, elas estão numa liderança muito grande para esse setor, que dificilmente você entra um concorrente pequeno, porque você precisa de dado, você precisa de poder computacional, você precisa de muito dinheiro. Então, essa concentração existe e quem ficar só olhando ainda vai perder muito, mas muito crescimento. Agora, uma coisa, dado, por exemplo, Google, Facebook, né, que é Meta agora. O própria Microsoft também. Dados corporativos, né, principalmente. Tesla de carro, né, carro autônomo. Né? De fato, é uma reserva de mercado. Você não consegue gerar esse dado. Se amanhã uma empresa chinesa quiser entrar nessa competição, ela vai ter a massa de dados dela, mas ela não consegue ter acesso a essa massa de dados. E, obviamente, essas empresas vão ceder. Ok. Mas NVIDIA é uma empresa que ela está vendendo, aquela história, vendendo pá na corrida do ouro, mas ela é uma empresa industrial. Por que ela... Onde está a proteção dela a não entrar uma concorrente chinesa no mercado e começar a fabricar placa? Então, esse é um ponto bem interessante. Se você pegar hoje tem a TSMC, que é quem faz toda a junção dos componentes, né, de chips, que ela fica em Hong Kong, né? Só que toda a inteligência por trás de software é feita nos Estados Unidos. Então aí já está a primeira barreira para qualquer entrante chinês, né? Você tem a China realmente ela é muito avançada em carro autônomo, em vários aspectos de tecnologia de 5G, por exemplo, mas ela ainda está alguns anos bem atrás dos Estados Unidos quando você fala de chips mais avançados. Está tentando correr atrás, mas ainda vai levar um certo tempo e com o nível que está os Estados Unidos hoje, eu acho difícil você chegar nessa competição, até pelas proteções que você tem do mercado do Ocidente, né? A Europa está começando a fazer isso, Estados Unidos já faz isso muito bem. A NVIDIA, ela tem alguns diferenciais perante os seus principais concorrentes. Aí você pode pegar a AMD e a própria Intel, tá? Então, quais são os grandes diferenciais que a NVIDIA tem? A NVIDIA, primeiro que o poder de processamento, de treinamento dos LLMs, que são os modelos de linguagem AI, os da NVIDIA são os mais avançados de todos. Elas conseguem processar isso de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficaz. Por isso que as empresas estão, todo mundo comprando da NVIDIA não está mal dando conta de atender, né? Aconteceu a primeira vez na história, os caras lançaram agora o chip agora que eles vão entregar no final do ano e já falaram do ano que vem, que é o Rubin, né? Então assim, negócio louco, nem entregaram o que já falaram e já estão prometendo mais um. Além de ter esse processo mais avançado, ela tem um outro grande diferencial que nenhuma tem praticamente,
que é toda a parte de software. Então, a NVIDIA, ela oferece para os seus clientes trabalhar os seus modelos de linguagem com os seus chips usando o software da própria NVIDIA, é tudo integrado. Otimizado. Então, assim, é um nível de avanço muito, muito grande quando você está falando de inteligência artificial. Porém, acho que o estágio que a NVIDIA está, e falando como investimento, tá? Quem tem NVIDIA desde 2017, ela está num preço extremamente salgado e está precificando a perfeição. Como toda tecnologia nova, você tem excessos que são gerados em curto prazo. Pode ser que a gente está no excesso? Pode. Só que se você parar para ver o crescimento da ação da NVIDIA paralelo ao que ela está crescendo de lucro, realmente justifica. Tá? Só que o nível de preço hoje está realmente um pouco à perfeição. Diria que ainda tem uma barreira um pouco relevante quando você fala dos principais concorrentes pela razão que eu falei. Você tem que fazer o check de consistência também, né? A gente está precificando que ela vai ter qual nível de receita daqui 1, 2, 3, 5 anos. Esse nível de receita é condizente com o nível de estrutura que ela tem para entregar? Porque aquele negócio também, se ela não. Você pode ter uma tecnologia fantástica, você vai melhorando a margem porque você aumenta preço, só que você precisa ter capacidade de entrega, existe um teto para isso. Às vezes na planilha do valuation ali, a gente vai se empolgando e vai embora. Eu lembro muito do caso de Netflix, quando a história é uma história mais ou menos disseminada no mercado, que um analista tinha feito a conta do Netflix, e para chegar àquele valuation, em 5 anos, a Netflix precisaria ter 10 bilhões de assinantes, né? Então, alguma coisa errada tinha que ter. Você tocou no ponto, eu vou falar da Netflix também, que eu acho legal, a gente tinha Netflix, vou falar porque que a gente saiu, que é o conceito de velho com VC. Agora, só voltando de NVIDIA, a gente investiu em NVIDIA, a gente errou nas razões que a gente investiu, mas acertou no crescimento. Quando a gente investiu, a gente não foi nem muito pelo esse crescimento de AI que está passando a lei de Moore, é uma coisa assustadora, a gente nunca viu um negócio desse na vida, a gente nunca viu um crescimento de earnings tão acelerado de uma empresa do tamanho da NVIDIA. É uma coisa inédita. Por isso que é difícil. Cara, o analista senta e fala, cara, que diabos está acontecendo, né? Então é meio louco de você entender isso. Só que a NVIDIA, por que a gente investiu lá atrás? A gente começou a ver quais são as principais teses. AI era uma delas, carro autônomo é uma delas, sequenciamento genômico é uma delas. Quando você fala de biotecnologia, é realmente impressionante. Blockchain é outras delas. Todos esses setores que eu estou falando que são gigantescos, serão gigantescos, né? A NVIDIA, ela é a líder disparada em fornecimento de hardware para esses modelos. Então, por isso que a gente investiu. No final, acabou dando muito mais certo, concentrado em AI. Olha que coisa maluca, né? E aí, quando você volta para Netflix, a gente teve Netflix no passado e vendeu porque, na nossa mentalidade, ela deixou meio de que ser uma tese de VC. A gente olhava a Netflix, a gente falava muito isso. Falava, pô, Netflix hoje ela está muito avançada no quesito de streaming, só que vai chegar um momento que vão ter entrantes, né? E eu faço um pouco do paralelo até da XP, a gente pode fazer, que só quem vai ter a perder com esses entrantes é a própria Netflix. Quem já está na frente. E ainda está na frente, né? Ou você está falando Netflix, né? Digo, só quem vai perder com esses entrantes é quem já está na frente. Quem já está na frente. Mercado. Você vai perder mercado, é natural que isso aconteça. Você pode continuar em primeiro lugar, crescendo, normal, mas vai ter lá o cara te mordendo o tempo inteiro. E nós estamos falando, pô, de Disney, cara, Disney com ESPN, com tudo quanto é conteúdo a gente sabe, HBO, bicho, a lista, a própria Amazon, né, que é realmente um monstro de diversificação de negócio. Então a gente deixou de ter Netflix, foi em 2020, por essas razões. A gente viu um risco muito grande sendo afetado a uma tese que não tem mais tanto diferencial assim. Porque hoje streaming é conteúdo puro, né? Se você for falar para ver. Se você for no limite, Netflix perde desses players, é o único que não tem nenhuma vantagem competitiva estrutural. Porque a Amazon tem é a própria fornecedora de cloud, que é uma maravilha. O principal Disney, do mundo, inclusive. O principal do mundo, tem que fornece para Netflix. A Disney é a principal produtora de conteúdo, que fornecia para Netflix, agora ela começa a censurar que conteúdo ela vai vender, e Netflix fica ali patinando. Olha, né? Que coisa legal que a gente fez nessa metodologia. A gente falou, pô, Netflix já não é mais tão interessante, mas a gente acha que vai ter uma transformação muito grande como o usuário consome conteúdo. Olha que coisa legal. E vocês são um puta mega exemplo, a gente tava falando lá atrás, falou, cara, olha como a BMC se estruturou, né? Você tá próprio para atingir qualquer público aqui em termos de idade. Você tem na televisão, você tem no YouTube, você tem em plataformas de streaming, você tem em conteúdos próprios aí terceirizados e por aí vai. Você acaba atingindo tudo quanto é público. O que a gente fez para capturar
é o que a gente chama de Connected TV hoje, né? Eu não sei como é que a gente vai traduzir esse negócio. É tudo conectado ao mesmo tempo, não só a televisão. A gente começou a monitorar uma empresa que abriu capital em 2016, chama The Trade Desk, fantástica, assim, uma coisa astronômica que essa empresa faz. Pra você ter ideia, em 2022, em dezembro, ela passou o Google em ser contratadas por empresas, né, corporativos para a utilização de, eles chamam de propaganda target, né? Você consegue direcionar especificamente o público que você quer, seja televisão, online, o que for, né? E o Trade Desk passou. Então a gente viu, cara, esse aqui tem um grande diferencial quando você fala, por exemplo, de streaming. Então a gente captura num meio onde não tem tanta concorrência assim. É um TAM, né? Um mercado absurdo de grande e basicamente uma empresa com uma liderança muito grande nesse sentido. Então para a gente é uma assimetria muito mais favorável. E o que você... Nesse componente entre fluxo de caixa e cabeça de venture capital de achar as oportunidades, o que tira uma empresa do radar? Você fala assim, olha, isso aqui a gente não investe. Por exemplo, não vou investir em empresa com passiva descoberto. Né? Como é que vocês fazem esses macro filtros? Assim? Isso é ótimo, a gente tem um slide só para isso, tá? Eu não sabia, não foi combinado, pessoal. Você tocou no ponto que eu adoro, cara, quando fala de risco, porque VC lindo, cresce 20 vezes, 30 vezes, mas existe uma coisa no VC que só o velho investe e pega, do mesma coisa o outro lado, né, que são os riscos, tá? Então a gente tem alguns parâmetros que a gente estabelece que a empresa, às vezes ela pode estar no radar, né, hoje o radar ali que a gente olha tem umas 34 empresas selecionadas em comitê que a gente decidiu. Ela pode estar no radar, mas ela não está apta para investimento. Alguns componentes são: primeiro, a empresa ela tem que ter uma gestão altamente competente. Então, a gente vai a fundo, quais são os investidores por trás, equipe de gestão e tudo mais. Segundo ponto, é a questão de fluxo de caixa, tá? Então, uma empresa ela pode ser deficitária, isso não é um problema. Às vezes, num aspecto de crescimento, o Nubank é um belíssimo exemplo disso, você pode estar deixando de ter lucro por uma razão estratégica. Mas se você tira, né, a estratégia de você gerar lucro, ela daria lucro, opa, é algo interessante a se olhar. Então, a empresa, ela obrigatoriamente, ela tem que gerar caixa, tá? Segundo ponto, ela tem que ter um baixíssimo grau de endividamento. Então, muitas vezes ela estrategicamente pode estar deixando de gerar resultado, mas ela pode estar tendo crescimento à base de dívida. Ó, corta, né? Mas não tem... Pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu prefiro perder de falar assim, poxa... cresceu demais, mas eu não entrei por gestão de risco do que qualquer coisa. Isso é interessante porque quando pega 2022, que a taxa de juros americana cresceu, você pegou realmente quem estava pelado, né? Os VC investindo em todo mundo, qualquer preço, valuation maluco, porque o custo do capital era muito baixo, e, cara, eu tenho que investir esse dinheiro, né? Então, assim, o que aconteceu depois que o juro subiu, as que não tinham lucratividade ficaram para trás. Tanto que você pegar o S&P Equal Weight hoje, muito está para trás, porque essas que eram menos rentáveis ainda não recuperaram, estão ficando para trás ainda. Óbvio que isso vai ter uma transformação, mas estão pagando o preço de alto endividamento. Então a gente elimina isso dessa maneira. Então quando você coloca esses parâmetros, seu nível de assertividade é muito maior. Em 2022, por exemplo, a gente tinha Nvidia, que é o 60%, Microsoft, que é o 50%, a gente comprou CrowdStrike, que é o 72%. Só que são empresas altamente rentáveis, com baixo grau de endividamento, algumas delas já com caixa estabelecido, mas que sofreram por um risco sistêmico, não por um risco individual na ação. Então, para a gente é mais uma oportunidade do que, por exemplo, uma queda. Machuca a cota, óbvio, é difícil o investidor entender, mas acaba fazendo muito sentido no longo prazo, que a recuperação acaba sendo maior. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Renato Nobili, da Buena Vista Capital, falando um pouquinho sobre fundos de ações, vamos falar um pouquinho sobre Venture Capital também, sempre com a proposta de trazer para vocês essas mentes que pensam e fazem o mercado financeiro brasileiro. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo papo com o Renato Nobili aqui da Buena Vista Capital, falando sobre fundos de ações, falando sobre total return, falando sobre Venture Capital. Renato, sabe que Venture Capital é um tema que eu gosto bastante. Eu gosto muito de investimento em empresa privada, sou um grande entusiasta disso, embora a gente tenha visto problemas gravíssimos nessa indústria nos últimos anos. Pessoal, a gente falava que
o que antes era Venture Capital foi para o Private Equity, de comprar 100 teses para ver o que dá. E Venture Capital foi para um mundo maluco, assim, foi spray and pray para um limite, assim, extremo. Isso juntando com dinheiro barato ali, pré-Covid, o pessoal ia naquela de the winner takes all. Então, de perder dinheiro eu já vou. Então, deixa eu tentar ser o campeão, ver se eu perco menos. E ficou uma maluquice esse mercado. Acho que agora as coisas vão voltando para o lugar. E eu queria ouvir muito de vocês, assim, como que vocês formam as teses de VC? O que vocês olham na empresa? O que vocês olham no empreendedor? Como é que vocês selecionam essas companhias e pensam um portfólio? Pô, legal. Acho que, primeiro, é muito bom falar que a gente foi empreendedor. Então, você já tem eu considero que você tem uma vantagem muito grande. O pessoal até brinca e fala, pô, a gestora de vocês é muito organizada, como é que vocês conseguem? Eu falei, cara, empreendedor que se ferrou muito, aí você aprende a organizar. Eu brinco, você só aprende errando, né? Infelizmente, é verdade. Então, a gente foi empreendedor durante muitos anos, né? Sempre dentro do mercado financeiro. Então, a gente teve empresa no mercado financeiro, de tecnologia, até nos Estados Unidos. E o legal dos Estados Unidos é que você entra num nível de competitividade muito grande, né? Lá é um mercado extremamente consolidado. Então a gente criou alguns parâmetros que a gente viu que dava muito certo e o que dava muito errado. Por exemplo, você colocou o spray and pray, a gente não gosta disso. Eu acho que é uma metodologia que funciona para muitos, para a gente não. A gente brinca que a gente gosta de ser sniper. Você vai errar, mas vai ser mais difícil você errar. Então o que a gente faz? A gente conhece o processo alemão de fabricação? A gente passa muito mais tempo planejando do que executando de fato, né? Então a gente perde muito tempo olhando a empresa, né? Perde no bom sentido, né? Em 2022 a gente olhou 134 empresas para investir em 3. Quando eu falo olhou, ela passou da terceira fase, tá? Se ficou na primeira, segunda fase, acaba não entrando. O nosso processo de decisão, eu diria que está 80% baseado na equipe e somente 20% baseado na ideia ou no negócio em si. Por quê? Como empreendedor, você aprende o seguinte, a tua ideia inicial ela não vai ser o que vai tocar o negócio como um todo, principalmente na maior fase de crescimento e consolidação. Isso acontece com todas as companhias. Pega a XP, como ela foi fundada, o que ela é hoje, enfim, tem vários exemplos. E por que o componente da equipe é tão importante? Porque para você lidar com essas mudanças dentro da empresa, o pessoal fala de pivotar, né? Ou mudanças, seja no negócio, ou seja momentos de falta de dinheiro, ou momentos de excesso de dinheiro, você precisa de uma equipe muito coesa e você precisa principalmente do empreendedor principal, ou CEO da empresa, ele ser paranoico. Eu brinco assim, cara, a gente não investe em CEO que não é paranoico. Parece maluco, mas não é. Porque o cara paranoico é que ele respira, vive, pensa 24 horas no negócio. Ele vai dormir pensando no negócio dele. É esse o cara que a gente gosta de investir, porque ele não vai deixar o negócio pro buraco, ou raramente deixa. Então isso muda completamente a forma que você vai olhar. Você vê, até agora eu não falei de tese nem de negócio, né? Então isso é um conceito principal. O outro, a gente é muito tech, mas eu diria, não, você só investe em tech? Você só investe, por exemplo, em empresas de AI, empresas de blockchain, que a gente tem também? Não. Tem negócio que a gente acaba investindo que pode fazer sentido, mesmo se não for de tecnologia. São raríssimos casos. A gente tem uma, por exemplo, de saúde agora, que ela tem um play de tecnologia mais menos. O play de saúde é até maior. Então depende muito, tá? Mas a gente gosta de olhar muito isso. A gente também olha o mercado brasileiro e o mercado americano. A gente tem uma empresa americana no portfólio, hoje são 9 no total. Mas a gente gosta muito de focar no mercado brasileiro, né? Como você colocou, tá muito difícil, né? Acho que negócios em si está complicado, é difícil o empreendedor realmente ele sobreviver nesse ambiente que você tem hoje, e até porque tem muita falta de capital, muito por conta de excesso que a gente teve com taxa de juros baixo, com a pandemia também. Você disse um ponto que o empreendedor paranoico ali, geralmente eu estudei na FE, né, e tinha um professor que falava lá que nenhum negócio, provavelmente ninguém na sala seria empreendedor, porque nenhum negócio passa pelo crivo de business planning. É isso aí. Nunca dá, a conta nunca fecha. Se você fizer a conta direito, nunca fecha. A conta não fecha, o plano inicial vai ser completamente diferente, o mundo é muito mais dinâmico, são tecnologias que mudam tudo a todo tempo. Exige. O que faz a conta fechar é uma sobrededicação do empreendedor. É essa dedicação irracional. É você trabalhar 20 horas por dia, que se você fosse colocar na conta, vamos colocar o salário do empreendedor trabalhando em 3 empregos, então.
Você vai fazer a conta, ele vai dar um fluxo de caixa negativo tão grande no começo que pra você passar a barreira de quebrada, não vai. Outro ponto, que é deal breaker pra gente já mata lá na primeira ou segunda fase. O cara fala assim, não, esse é um negócio que a gente pode vender em 5 anos a tanto, tá fora. Mas nem conversa mais. Você já tá Mas infelizmente não pode a maioria. Pensando em vender, né? Não, pô, você tá pensando, eu quero pensar em como eu não vou vender. E a gente criou um mercado, o VC do jeito que foi com excesso de liquidez, criou um mercado de empreendedores que criam empresa para vender. É isso, e a gente inclusive lá, né, nosso processo, o pessoal, qual que é o parâmetro que você usa para vender? Não tem. Não tem. Seguinte, a gente brinca, enquanto tem fruta tem suco, a gente fica brincando, sei lá, mas é verdade, enquanto os valores estão alinhados com o que a gente acredita e tem valor a ser extraído financeiro do negócio, estamos dentro. Que é a mesma coisa que a gente faz nos nossos fundos de ações, não muda nada. A única coisa que muda é que eu posso vender em tela a qualquer momento, só isso. Mas enquanto a gente vê valor da empresa a ser extraído com uma simetria favorável, a gente continua também. Não, e um ponto que você trouxe também interessante de ser empreendedor, porque uma outra poison, né, o veneno que eu acho que a indústria plantou foi você ter fundos que são pessoas que pensam só com a cabeça de um investidor de fundo interferindo na gestão de empresas. E essa conta também não fecha. Pensar negócio é diferente de pensar aplicação pura e simples. Isso que você colocou é uma coisa que acontece no mundo do empreendedor. Você sabe que eu não tenho dado real, né? Não é uma pesquisa, mas a gente sente isso muito no dia a dia. Uma dor muito grande do empreendedor é justamente essa relação que alguns fundos têm com a própria empresa, né? A gente tem uma relação que a gente se envolve diretamente. Nenhuma empresa que a gente investe, a gente não senta no board. Mas não é porque a gente quer sentar no board, é porque a gente quer ajudar a pessoa. A gente pode ajudar com dinheiro, a gente pode ajudar no dia a dia, a gente pode ajudar com a estrutura que a gente tem, a gente pode ajudar até no comercial, decisões estratégicas. Então a gente vai para o dia a dia mesmo para ajudar, porque a gente sentiu que é uma dor muito grande. E tem vários fundos que fazem essa maneira lá nos Estados Unidos, como também tem as outras, onde a pessoa, eu vou investir, eu quero multiplicar meu capital, você reporta para mim, eu vou te ajudando. A gente não gosta muito desse, a gente prefere o primeiro modelo onde a gente se envolve no negócio. Sempre tem alguém nosso dedicado. Quando a gente modela, né, uma estrutura dessa, esse equilíbrio é muito importante, né, entre pensar e compreender a companhia, estar perto, também não tirar o que fez da companhia chegar ali, né? Você desmanchar a tese que você mesmo comprou. E olhando para uma outra ponta, quem hoje compra o fundo de VC no Brasil? Quem é o passivo de vocês? Então, hoje o nosso fundo ele é proprietário, né? Proprietário. Porque é diferente, você precisa mostrar que você é capaz de fazer para o investidor primeiro, né? Tem os fundos abertos, primeiro o cara, opa, esse aqui está dando resultado, deixa eu ver o que ele está fazendo. O VC ele é um pouco diferente. Parte primeiro, qual a equipe que está fazendo? A equipe aí já é empreendedora, já teve negócio, já vendeu, legal, gostei deles. Agora vamos ver como é que eles estão usando o capital próprio. Então, o que a gente fez? Como a gente tem uma estrutura onde a gente tem VC, o VC como ilíquido e os líquidos, né? Que são os fundos de ETF, se a gente focar no VC, nós vamos passar pelo menos 3 anos, a gente está completando 3 anos agora, completou em maio, para a gente mostrar, olha pessoal, olha o que a gente conseguiu fazer no VC com capital próprio, risco nosso e dedicação. Aí agora a gente está trabalhando para ano que vem, começo do ano que vem, a gente lançar um fundo voltado para o investidor final. Uma coisa que a gente tem gostado muito é a evolução da indústria, né? A própria CVM mesmo está evoluindo nesse sentido, porque o investidor brasileiro não está muito acostumado em ter dentro do portfólio dele investimento em fundos alternativos, que pode ser o private equity ou até o venture capital, né? Mas está evoluindo para isso. Agora, você comentou, por exemplo, de poder ficar com a empresa tanto quanto faça sentido. Mas uma dor numa estrutura de fundo fechado é justamente você não consegue criar e destruir cotas a seu gosto e conversa com a ponta do ativo, que você não consegue entrar e sair da empresa a seu gosto. Você não tem o preço da tela. Você não tem o preço da tela. E o duro é que aí você tem o investidor que eventualmente fica mais preso ao investimento. Às vezes um dos grandes problemas, né, na indústria, das grandes dores de quem monta um fundo de private equity, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, vai chegando a época de sair do investimento, porque você acordou com os investidores, você vai ficar 7 anos com dinheiro, 10 anos com dinheiro,
e aí não tem, por exemplo, uma janela de IPO, ou a empresa não faz sentido para IPO naquele momento. E aí você vai fazer o quê? Você vende para o estratégico, às vezes o estratégico também não tem interesse naquele momento, etc e tal. Como que vocês pensam? Tudo bem que você tem essa cabeça de, poxa, eu poderia querer ficar com a empresa por mais tempo, mas como vocês estão montando a estratégia mirando a cabeça do investidor para dar saída no investimento, dado que você pode, de fato, querer ficar muito tempo, mas você precisa fazer essa engrenagem girar. Eu acho que no Brasil ainda tem um problema que agrava mais essa situação, que é a disciplina de curtíssimo prazo, né? Exato. Você fala pro brasileiro que é longo prazo, 1 ano. Pô, 1 ano é longo prazo, né? 1 ano é curtíssimo prazo, né? E, infelizmente, é por isso que muita gente deixa de ganhar dinheiro. Né? Então, assim, dentro do VC, você tem essa complexidade que precisa... É a evolução do mercado, né? Natural. Mas passado isso, você tem mecanismos de dar saída para o investidor, né? Não é porque o gestor tem a cabeça... Pô, às vezes a gestora quer permanecer na tese, mas você tem vários mecanismos que você pode dar saída para o investidor. Seja fundos que você faz com investimento, ou fundos parceiros de VC, ou até uma outra pessoa estratégica, né, que queira entrar naquele negócio, você pode dar saída para o investidor. Então isso é legal que tem esses mecanismos. Por mais que você olhe que você tem aquele prazo que é mais longo, e de fato tem que ser mais longo, se a gente parar para ver quantos anos tem a BMC News? 3 anos. Então, 3 anos, né? Você imagina uma pessoa que entrou investindo na BMC News para tirar em 1 ano. Pô, não faz sentido. Um negócio como esse para se consolidar leva tempo. Vocês já estão consolidados, mas imagina onde vai estar a BMC News daqui a 3 anos. Sim. Bem maior, né? Por tudo que foi criado. Então é um pouco disso. É fácil da gente mensurar. Se você olhar na prática. É que na teoria você fez assim, putz, eu ficar todo esse tempo, quais são os riscos? E quem vai me dar liquidez? Está evoluindo meu dinheiro, não está evoluindo meu dinheiro? Mas eu acho que parte um pouco da educação financeira brasileira mesmo, do investidor na ponta. E já que você falou de educação financeira, tem um outro ponto aí que chama a atenção. Fiz esse levantamento ontem, inclusive. A gente cresceu em 15 anos 3 vezes o número de fundos no Brasil. E muitas vezes você tem estratégias se replicando, você tem estruturas de custo duplicadas. O mercado americano já foi para um caminho de fundos passivos, negociados em bolsa, que garante uma série de corte de custos ali na estruturação desses fundos e mesmo na distribuição. Você não fica pagando rebate se você tem um fundo listado. Como é que você vê os ETFs, se vocês estão lançando também ETFs, como é que você vê esse mercado e quais são as oportunidades desse mercado para o Brasil? Eu acho que você matou no seguinte ponto, começa de novo, eu acho que é a evolução do mercado brasileiro. O mercado brasileiro parte pela mesma evolução que os Estados Unidos passou, né? Eu brinco que se você quiser olhar para onde a gente vai no mercado financeiro, basta olhar o que aconteceu nos Estados Unidos. A gente teve uma experiência como empreendedor muito legal de 2014 a 2016, que a gente foi sócio de uma gestora americana, que era de ETFs, que essa empresa acabou sendo comprada para Mirai. A equipe foi para Mirai, a gente vendeu nossa participação e eles voltaram em 2019 agora a criar uma nova gestora quando venderam a participação deles. E a gente está junto de novo com eles. Então a gente tem uma experiência muito grande no crescimento do mercado de ETFs americano, que passa pela evolução que o Brasil está começando a passar. Se a gente pegar e voltar um pouquinho, o mercado de assessoria independente é muito novo ainda no mercado brasileiro, né? Antigamente você comprar um fundo de qualidade era 500 mil reais, 1 milhão de reais. Hoje você compra com R$1.000, R$100 às vezes. Então teve esse processo de evolução. A gente acredita que o outro passo da evolução agora vem por esses produtos que são mais transparentes, que são mais líquidos, que são mais baratos, que vêm para complementar a indústria, que são os ETFs. O ETF não vai matar a indústria de fundos, né? A gente tem dentro de casa fundo e tem ETF. O fundo para um objetivo, o ETF para outro objetivo. Uma coisa legal de ETF, você fala assim, cara, eu quero ter exposição à biotecnologia. Só que eu não quero ter a dor de cabeça para achar uma empresa. Você tem compra um ETF de biotecnologia que você gosta mais, está lá. Liquidez de mercado, você sabe quais são as empresas que estão ali, você sabe que o índice tem que seguir aquilo ali, super tranquilo. Então o ETF ele vem para complementar. O que a Buena Vista está fazendo no mercado brasileiro é também trazer um pouco da nossa expertise do mercado americano para cá. Então a gente lançou em novembro do ano passado o SPY I11, SPY-I11, que é o primeiro produto internacional que paga proventos direto na conta do cliente. Então é bem legal que ele te dá exposição às 500 maiores empresas americanas, que a gente está falando de qualidade aqui, de crescimento, e ainda te paga em média, né, o que a gente busca de objetivo, 1% ao mês. Então assim, a gente está dando essa oportunidade para o investidor, um fundo que está crescendo muito, está tendo uma aceitação muito boa,
E até porque está passando por esse processo de educação. Tanto pelo investidor que fala, pô, estou vendo que esses produtos são interessantes, quanto pelo assessor, que está vendo também como um mecanismo para colocar dentro do portfólio do cliente. Então a gente está vendo com olhos muito positivos. Hoje, comparando, né? O Brasil tem 100 em alguma coisa ETFs, comparado a milhares e milhares de ETFs no mercado americano, né? Então, assim, e o número de fundos é basicamente o mesmo. Então, assim, e em 2022, a indústria de ETFs passou a indústria americana em termos de entrada de recursos. Olha que coisa legal. A gente acha que o Brasil vai para o mesmo caminho, óbvio, leva tempo, né? Lembra que a gente estava falando de VC, então um pouco disso, ó. Você investe, você vai cuidando, você vai crescendo, vai mostrando que existe, a gente acha que vai ter esse processo, até estrategicamente aqui para a gente, é o mercado que a gente vai mais investir agora, é o de ETFs. Maravilha. Renato, a gente está caminhando aí para o final, queria agradecer aí sua participação, muito obrigado por dividir aqui seu tempo conosco, um pouquinho das teses, ajudar a gente a pensar, provocar alguns pontos dessas teses também. Eu queria te deixar à vontade aí para deixar os seus contatos, os canais aí da Buena Vista, quem quiser investir, comprar os fundos de vocês, o Venture Capital, infelizmente ainda não é possível, né? Ainda não, ano que vem. Mas aí você volta aqui para apresentar o fundo de VC aberto para a turma, mas fica, por favor, à vontade aí, deixe seus contatos, seus canais, suas redes sociais. Legal. Pô, obrigado por essa oportunidade de novo, é um prazer grande estar aqui, falar com a turma, gosto demais de vocês. E, pô, deixar os nossos canais, uma coisa que a gente fez também para o investidor é essa ponta educativa. Então, nosso site, buenavista.capital, não tem .com.br. Se clicar na abinha direita, tem um WhatsApp, que é a nossa newsletter também. Pô, você recebe no WhatsApp rapidinho tudo que a gente está fazendo de novo, o que a gente acredita, teses, é bem legal em termos de conteúdo. E eu, Renato, lá se quiser me seguir, Renato Nobile, eu sou mais ativo no LinkedIn. Eu também, eu não consigo usar Instagram, cara. Ó, Instagram nada também, e outra, Twitter eu acho que o povo se mata demais ali. Acabou, o Twitter acabou, afundou ali, eu uso o Twitter para informação só. Então no LinkedIn tá lá. Investir com o Elon Musk. Elon Musk para você é Tesla mesmo, né? Twitter. É Tesla, o cara é realmente assim, isso dá um outro episódio completo para falar dele, mas o cara é polêmico, mas é um gênio assim, completamente fora da curva. Maravilha, então os contatos aí dados, a gente vai trocando as figurinhas lá pelo LinkedIn também. E mais uma vez, Renato, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo seu tempo e por compartilhar conosco suas teses. Eu que agradeço, de verdade, obrigado mesmo. Muito obrigado também à Buena Vista por ceder aqui a participação do Renato. E, naturalmente, muito obrigado a você, investidor, telespectador e profissional de mercado, telespectador aqui da BBC News, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês os principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, quem pensa e traz essas provocações para vocês, investidores, saírem daqui cada dia um pouquinho melhores, né? Não só trazemos aqui os gestores de fundos como o Renato, para que vocês conheçam as estratégias de investimento, conheçam as teses e as suas aplicações, mas também trazemos empreendedores, pessoas que pensam as empresas para trazer insights e provocar vocês com insights para novas alternativas de investimento. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você ao seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br, conheça nossas soluções, seja se você for um investidor diretamente, mas sobretudo um profissional de mercado, sendo gestoras, distribuidores, corretoras, assessores de investimento, nós temos soluções adequadas ao seu negócio, ao seu portfólio. E deixe também o seu recado, sua dúvida, sua sugestão, seu feedback em contato@comdinheiro.com.br. Sempre um prazer recebê-los. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.